As informações vão chegando e vão se complementando, né? A verdade é essa, justamente, e é interessante porque esse assunto, Iago Pikachu lá atrás, quando começou, ele começou justamente com alguém, né? Não necessariamente o Braz e muito menos o presidente Tonhão, mas alguém fazendo uma pergunta para o Iago Pikachu, né? Lá atrás. Você jogaria no Remo? Como é que está a sua situação? E o Pikachu começou a responder essa pergunta, começou a responder em entrevistas, em tudo, dizendo que jogaria, dizendo que é profissional e tudo mais. Então isso aí, algo que pode ter começado de uma simples pergunta, começou a desenvolver eu não diria um interesse, porque eu creio que por jogadores como o Iago Pikachu, o interesse ele sempre vai existir, porque é um jogador de qualidade. Mas eu diria que começou a se ver a possibilidade. E as informações vão dando conta que essas reuniões já aconteceram, a proposta foi apresentada, e para ser mais detalhista e claro, dando aqui também a informação e o crédito, o jornalista Lucas Jossafa, ele passou alguns detalhes. Que o Remo apresentou a proposta e que já teria o sinal verde do atleta, ou seja, o Pikachu já teria dado o sinal verde para essa situação, para essa negociação. Então, a partir daí, os desdobramentos, é claro que encaixe, proposta, e vai para outras questões, vem para a questão contratual e tudo mais, mas, segundo a informação, o Pikachu já teria dado o sinal verde. Né? O Pikachu está no Fortaleza desde 2021, fez mais de 280 jogos, 61 gols, 35 assistências, são números bem pesados, né? Pelo Paysandu, o Pikachu atuou em 213 jogos, marcou 62 gols, sendo considerado o maior lateral artilheiro da história bicolor entre 2012 e 2015. Além disso, o Pikachu também passou pelo Vasco de 2016 até 2020. Né? Teve uma breve passagem pelo Japão, acho que a saída para o Japão do Pikachu acabou não se deslanchando como se imaginava. Mas a grande questão é que a proposta foi apresentada, os desdobramentos estão acontecendo e o atleta já teria dado o seu aval para essa informação. O Michel Anderson até falava com ele há pouco buscando uma outra informação. E daqui a pouco também estará conosco. Andrei Vilhena, bom dia, Jujuba, já ligado aqui na Cidade Nova. Matias Adriel, bom dia, Jujubas, bom dia para você. Saudade do nosso Xinga elétrico, matando a saudade dele hoje, né? E pode matar a saudade mais tarde também, se for o caso. Fainer Rodrigues, que opa, isso? Bom dia. Bom dia a todos os do chat. Feliz Natal atrasado e feliz ano novo. Rodrigo Maranhão mandando aqui, Pikachu no Leão. Pode me cobrar, tá falando aqui, falamos há pouco. Bom dia, André, bom dia pra você. Jardel Moraes também ligado. Audiência total, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho conosco aqui do Grupo Liberal. Leandro Lemos, parte do Pará vai voltar a assistir Pokémon e a outra vai cancelar esse desenho. Rapaz, o Mirassol tá fechando com um atacante paraense, que nunca jogou aqui. Os times daqui não acham jogadores, não entendo isso. O João Vanderlei falou sobre esse atleta, acho que mais cedo, justamente sobre o interesse do Mirassol nesse jogador. Acho que é André Luiz, se eu não me engano o nome dele. Né, desse paraense. Cláudio Pinheiro, vamos Leão. Lucas de Oliveira, bom dia, André. Quem são os jogadores do Remo que vão jogar o paraense? Daqui a pouco nós vamos falar dessa questão, nós vamos falar dos jogadores que o Remo tem no elenco hoje, porque como já falamos, os jogadores do Remo têm no elenco, né? Assim como aconteceu com o Pedro Castro, que teve a renovação automática, né? O Pedro Castro teve a renovação automática. Vamos começar falando do Remo no programa de hoje. Já começamos, aliás, falando dessa situação do Pikachu. O Pedro Castro, por exemplo, ele é um jogador que teve a renovação automática ativada pelo gatilho de renovação mediante ao acesso. No entanto, o jogador já foi confirmado e vai jogar na próxima temporada pelo CRB. O próprio Marcos Braz falou na coletiva, João, que os jogadores que têm contrato com o Remo, alguns não ficarão no Remo para a próxima temporada. Isso já aconteceu com o Pedro Castro e a tendência é que aconteça com outros jogadores. Como nós estávamos analisando por posição aqui na semana passada, com a possível chegada do Carlinhos, aí você já tem o João Pedro, você tem Marrone e outro jogador que ainda deva vir para a posição. A tendência, por exemplo, é que jogadores como Eduardo Melo ganhem destino. O Paysandu teve e demonstrou interesse no Eduardo Melo, né? O centroavante já jogou com o técnico Júnior Rocha no Caxias. Mas aí a negociação não andou e àquela altura o Remo disse que não iria emprestá-lo. Mas não é que não iria emprestá-lo de maneira geral. Acho que o foco ali era não iria emprestá-lo para o seu maior rival. Mas o que tudo indica, jogadores como Eduardo Melo, como o próprio Dodô e outros podem ganhar destino mesmo tendo contrato com o Remo. O Remo precisa dar essa enxugada até para que na próxima temporada, em 2016, aliás, já estamos nesse planejamento, Remo consiga fôlego. O Remo precisa de um elenco mais esticado e vamos, hoje, por exemplo, no Remo, se você for pegar os jogadores que possuem um contrato com o Remo, possuem vínculo com o Remo, não significa necessariamente se vão continuar ou não. Por exemplo, o Remo tem
Goleiros, Marcelo Rangel e Gorvinhas, né, os dois devem permanecer, os dois já têm contrato. Zagueiros, Klaus, Remo renovou. Tem o Cauã e tem o Tassano. O Tassano também é um jogador que tem contrato e, a princípio, vai se apresentar e vai treinar. Deve permanecer. Vamos ver, Remo, até porque o Remo já perdeu o Kaique Almeida e daqui a pouco outro assunto que vamos abordar também. O Remo tem interesse e monitora a situação do zagueiro Thalisson, que jogou a Série B pelo Paysandu, pertence ao Coritiba. Remo monitora e vê a possibilidade de empréstimo. Justamente pela saída do Kaique Almeida, Remo vai buscando a reposição. Então, com a saída do Kaique, Remo já busca a reposição. Então, por isso, talvez tenha ficado aqui a brecha para que o Tassano fique e cumpra seu contrato. Laterais, Marcelinho renovado, Jorge já renovado, Sávio também. Acho que o Sávio não foi anunciado oficialmente, mas ao que se sabe, Sávio permanece no Remo. Volante, Zé Ricardo, contratado. Cantídio permanece, Pavani e Jaderson. Meias, Panagiotti, Dodô e Iago Ferreira. Esse Iago Ferreira, para quem não lembra, ele é o filho do Iranildo, né, jogador que chegou no Remo nessa temporada e vai ficar aí, é um jogador que o Remo aposta. O Dodô está com contrato, né, mas é um dos jogadores que também pode ser negociado. Depende muito da questão da oportunidade de mercado e do clube que quer levá-lo, né? Não adianta o clube dizer, eu quero o Dodô, mas o Remo paga aí 80%, eu pago 20%. Assim também, papai não quer, mamãe não beija. Atacante, Diego Hernandes, Nico Ferreira, PH, Aleph Manga, João Pedro, Eduardo Melo, Marrone e ainda tem a possibilidade do Carlinhos. Então, mediante a isso, João, Remo, com a saída do Kaique, monitora a situação do zagueiro Thalisson, né? Bom jogador, jovem, com margem para evolução, né? Tem a possibilidade de Carlinhos. Além disso, o Remo certamente está muito... eu não tenho nenhuma dúvida que o Osório está em contato direto com o Braz e que o Osório está passando vários nomes e contatos e que muitos jogadores têm vínculo até 31 de dezembro. Então, a expectativa é que na virada do ano, dia 1º, dia 2 ou até dia 3, quando o Remo se apresenta lá no CT do Retrô em Camaragibe, região metropolitana de Recife, o Remo vai ter novidades. Não sei se já teremos todas as novidades, né? Todos os jogadores que vão compor o elenco para a Série A, mas certamente grande parte deles já vão se apresentar. Portanto, esses são jogadores que o Remo tem, além daqueles que está buscando no mercado e que estão engatilhados, João. É verdade, o André. E esse panorama que você deu aí do Remo, de quem o Remo tem hoje, já certo para começar a temporada, ele é muito importante, né? Ainda tem o Panagiotis. Pana tá na relação aqui. Meio-campista, né? Você passou aí a lista de todo mundo. Ainda é um elenco bastante aquém, né? Do que o torcedor para uma espera, Série A, sem dúvida, né? Série A. Mas é muito importante destacar que muitos jogadores ainda vão vir. E a minha expectativa de... Michel Anderson tá aqui no telefone. Eu escutei ele falando assim, então tá fechado. Presta atenção, hein? Michel Anderson já vai trazer uma informação, hein? Quando o Michel chega falando no telefone aqui, ou quando ele sai no meio do programa para atender alguém, é porque vem alguma fofoca por aí. Então a gente pode esperar o melhor, pode esperar a informação exclusiva daqui a pouco com o Michel. Mas falando sobre essa questão do Remo, o André, acredito que esse elenco do Remo vai ser formado aí aos poucos, tá? Tinha uma informação também de que o Braz já tinha pré-contato com cerca de 15 atletas e a gente tá sabendo de alguns nomes aos poucos, né? Então, a partir, quem sabe, dessa semana ou da próxima, já começam a pipocar a maioria desses nomes. E o mais interessante é que eles não vão vir para Belém nesse primeiro momento, né? Vai todo mundo ir lá pro CT do Retrô, vai todo mundo para Pernambuco. Só ali bem perto da estreia do estadual que os jogadores vão estar aí em Belém de fato, mas desses nomes que acabaram vazando, né? Que podem ser confirmados daqui a algum tempo, são nomes que me agradam até, André. Gosto do Remo indo buscar o zagueiro Thalisson. É um cara que, pra esse time do Carlinhos, pra esse time do Paysandu, o Thalisson foi muito acima da média, cara. É um cara que eu já vi, pelo menos, todo prejudicou muito, né? Se ele tivesse um time que ajudasse ele... E, aliás, eu nem sei como o Coritiba não aproveita o cara. Aí eu já não consigo entender isso, porque é um cara que joga muita bola, é um jogador interessantíssimo, tem altura, tem velocidade, tem técnica. Se ele tiver um time que ajude ele, acredito que vai potencializá-lo ainda mais, né? Pode ser uma boa substituição aí pro Kaique, aquele famoso boi barato. E sobre o Carlinhos, é um cara que
não foi tão confortável, né? Lá no Vitória. Vai ter uma nova chance na Série A. É uma aposta. Não sei quanto é o salário dele, mas a informação que a gente tem é que o Remo vai arcar com o salário integral nesse empréstimo com o Flamengo, lembrando que ele tem contrato com o Flamengo até o final da próxima temporada, né? Então o Flamengo aparentemente não vai querer renovar com esse atleta. Então é uma aposta aí do time azulino, né? Um jogador que pro Parazão pode ganhar aí uma confiança por ser um nível técnico de estadual um pouquinho mais abaixo, pode ajudar ele inclusive a ganhar, né? Mais confiança pro início da temporada, mas é um cara que já se provou lá no Campeonato Carioca, mas não foi tão bem na Série A, né? Ele vai ter uma nova oportunidade esse ano aí na primeira divisão, a ver o que ele pode fazer no Remo. 10 da manhã, mais 49 minutos, já aqui conosco, ele que estava agora há pouco no telefone buscando informação. Eu escutei ele falando assim, ó, então tá fechado? Posso falar? Não posso, como é que tá? Em busca de informação, bota a câmera nele. Já conosco aqui o nosso Michel Anderson. Michel, bom dia para você, e se tiver informação, já fala pra galera que tá na expectativa aqui. Michel, bom dia. Bom dia para você, bom dia ao João. Bem-vindo novamente, depois das férias. Muito obrigado. Saudade de você. Não muita, mas que isso? Algumas. Mas enfim, bom dia pro Jujubas aí. A gente estava monitorando aí todas as situações possíveis e temos algumas novidades aí. Quando você quiser puxar alguma coisa, quando a gente for entrando nos assuntos aí, vamos deixar um suspensezinho. A gente tá no assunto do Remo. Você tem alguma novidade quente do Remo? Não, tem novidade quente do Remo. Sobre o Pikachu, alguma? É verdade, né? Rapaz. Notícia do Zé Maria Trindade. E aconteceu a reunião, não foi juntos, eles não foram juntos à reunião, né? Mas aconteceu a reunião no mesmo dia. Quais? Uma com o representante do Pikachu, o pai dele. E a outra com o representante do Ganso. Né? Agora, a questão do Ganso a gente só tem que tratar porque, com certeza, o tema Ganso foi tratado, mas o Papito também tem outros atletas, né? Então, a gente tem que ir com um pouco mais de cautela. Do Iago é o Iago e pronto. No caso, o representante do Ganso também representa outros atletas, então a reunião poderia não ser pelo Ganso, e sim por outro atleta. Mas com certeza o Ganso foi tema. Sim, né? sim. Com certeza o Ganso foi tema. Eu só estou tentando confirmar se foi só o Ganso ou se teve mais alguém, né? O que eu tenho sobre o Iago? A proposta está na mesa. É um contrato de 1 ano. Um contrato que é abaixo do que o Fortaleza pagava pro Iago. E o Iago, ele tem agora nas mãos o poder de decidir se ele quer jogar no Remo ou não. Existe também uma proposta da Turquia e que vai ter uma reunião hoje, né, para poder analisar com calma, ver o que o clube de lá vai oferecer. Não tem no nome do clube, mas tem essa proposta da Turquia. E aí, a partir daí, dessa situação, o Iago vai decidir o futuro dele. Clubes do Brasil também sondaram o Iago, como a Chape, como o Atlético, enfim. Mas não chegou a ter, pelo menos as informações que eu tive, a gente não chegou a ter uma proposta efetiva pelo Iago, né? Proposta na mesa do Remo, contrato de 1 ano, um valor interessante, contrato de 1 ano com renovação por mais 1 ano em caso de permanência. Permanência na Série A. Assim vai funcionar o contrato do Iago, porque Remo tá com política de pés no chão, não sabe o que vai acontecer na temporada, pode dar muito certo, pode dar muito errado. E outra, o Tonhão também está no último ano de mandato. Então, por estar no último ano de mandato, se eu não me engano, o estatuto não permite fazer contratos longos para deixar para a diretoria futura. Então, essa é a situação atual de momento, e a gente vai ter uma definição nos próximos dias. A proposta agradou. O que eu posso falar é que a proposta agradou, mas o atleta é quem vai decidir. O Rossafa também confirmou essa informação lá de Campinas, né? E ele postou há 17 minutos atrás.
Pikachu cada vez mais próximo de ser oficializado como novo reforço do Remo. E ele disse aqui na informação que ele deu antes também, de que classificou como negociação avançada. Não, a proposta tá na mesa. A proposta, a parte financeira já foi toda conversada. O que está faltando é o Iago decidir se ele quer ficar em Belém, quer ficar no Brasil, ou se ele quer ir para o exterior. Então vão ouvir essa proposta do exterior, e aí o Iago vai decidir. Michel, e o que tu acha, pelo que tu sentiu? Pelo meu achismo, acho que ele vai ser jogador do Remo. Acho que ele vai ser jogador do Remo. Rapaz? Pelo meu achismo. Mas a gente tem que aguardar enquanto não tá no papel. Mas é sentimento ou sentimento, alguma coisa... tô falando achismo. Não, eu sei. Ou alguma coisa de percepção que... Não, que você achismo. Por tudo que eu conversei, com as partes que eu conversei. Ele é simpático à proposta do Remo. Conversei com... A proposta agradou. Financeiramente, a proposta agradou. Não é o mesmo contrato que ele tinha no Fortaleza, mas é uma proposta interessante. Eu acho que isso diz muito sobre que tipo de proposta agora o Pikachu vai ter no futebol brasileiro, né? Porque o Atlético que você falou, Atlético Mineiro ou Paranaense? Não, Paranaense. Pois é. E eu acho muito, assim, é possível, claro que é possível, mas improvável que venham propostas grandiosas para o Pikachu nesse momento. Né? E não sei o valor, né? Michel passou que é abaixo do que ele recebia no Fortaleza, portanto, proposta de 1 ano, apresentada pelo Remo para o Iago Pikachu, na mesa, aguardando apenas o ok do atleta, e a qualquer momento, nas próximas horas ou dias, Pikachu pode ser confirmado. Senhores, é o seguinte, para a realidade do Remo, Pikachu é uma grande contratação, tá? O Rodrigo Sarava tá falando aqui, em relação a atletas, isso não impede do Remo fazer contrato de 2 anos e tal, apenas em contrato com empresas. Pois é, então se isso não impede, é uma decisão mesmo do Tonhão por conta de não deixar um problema pro ano seguinte. É uma questão de vontade. De responsabilidade, né, com a situação. Mas... Até porque o Tonhão, numa entrevista que deu ontem à noite, né, ao programa Bola na Torre, ele falava que, neste momento, o seu sentimento é de passar o bastão. Né? Neste momento, até pelas questões... porque, cara, você ser presidente de um clube é complicado. Então, neste momento, o pensamento do Tonhão é encerrar o seu mandato em 26 e passar o bastão. Né? Então, principalmente tendo esse pensamento, ele vai tentar organizar tudo ali até o momento que ele está, né? Para não comprometer o próximo que venha depois. Mas, portanto, aí a confirmação, Iago Pikachu recebendo a proposta de 1 ano do Clube do Remo, proposta na mesa. Além do Iago Pikachu, o Remo também monitora a situação do zagueiro Thalisson. Só ainda comentando essa questão do Pikachu, tô vendo aqui gente aqui no chat do YouTube, por exemplo, o Edmilson Assunção, Pikachu está em final de carreira. Cara, não, Pikachu gente. o Pikachu tem 33 anos de idade, e hoje em dia um jogador com 33 anos, jogador que se cuida, tá? E o Pikachu se cuida. Tem muita lenha pra queimar, tá? Por isso que eu falei, cara, pra realidade do Remo, o Pikachu ainda vindo por um preço abaixo do que ele vinha ganhando no Fortaleza, é uma grande contratação pro Remo, cara. E ele não vai jogar de lateral, tá? Ele vai jogar do meio pra frente. Esqueça um Pikachu de lateral. Não existe Pikachu de lateral mais. O Pikachu ele vem como extremo, como extremo. Falava de ponta, né? Ponta externo, direita. Enfim, E tem um detalhe aí que o torcedor precisa se atentar. E pra ele é muito bom, Michel, porque Atlético Paranaense, Chape, pra ele não geraria tanta repercussão nacional como ele vir pro Clube do Remo. Porque a história é a seguinte, ele voltando pro Pará, pro maior rival do Paysandu, o clube que o revelou, quando o Remo tá na Série A e o Paysandu tá na C. Isso vai reverberar no país inteiro, cara. E hoje o Remo, qualquer coisa que sai do Remo hoje, a nível nacional, os caras discutem bastante. Então é mais uma história que envolve aí o Remo na Série A. As pessoas já entenderam no Brasil que o Remo engaja muito nas redes sociais, né? Nosso povo gosta muito de futebol. Então, isso que você falou é verdade. Então, tudo que vai repercutir bastante, né? Essa vinda do Pikachu, caso seja confirmado. E tem um detalhe para quem critica a questão do Pikachu. Primeiro,
como o João falou, é um jogador de 33 anos, está bem longe do fim da carreira. Segundo, um cara que está desde 2015 fora de Belém e jogando em alto nível, sabe o que é jogar uma Série A e com muita competência. Ah, mas a temporada dele esse ano não foi boa. A temporada do Fortaleza esse ano não foi boa, né? E tem um terceiro ponto. É um jogador daqui. E mais do que nunca, eu tenho certeza absoluta que se o Iago vier, ele vai querer dar 200% para manter o Remo na Série A e para ser essa referência, para ser essa representatividade do povo, da torcida do Clube do Remo. Ah, jogou no rival. E daí? Quantos jogadores já não atuaram no rival, pelo Brasil inteiro, aqui em Remo, Paysandu, e chegaram e conseguiram fazer e honrar a camisa e tudo mais. O que importa é lá dentro de campo, e eu tenho certeza que ele vai representar. Ele não vai jogar o nome dele no lixo, e eu tenho certeza que ele vai ser um dos caras que mais vai se entregar nesse projeto de 2026. E o Iago Pikachu, ele sempre teve essa característica, né? Eu lembro, cara, não vou lembrar o ano agora, não lembro se foi 2007 ou 2008, que ele foi para a Copa São Paulo com o Castanhal. Essa altura morava lá e foi acompanhando, mas já fui como parte da imprensa. Fui acompanhar e tudo. Iago Pikachu, o Rossi estava nesse time do Castanhal, o Igor Henrique estava nesse time do Castanhal. Não. Eu fui acompanhar. Nessa época eu tava... Você já tinha abandonado? 12, 13... Não, tinha uns 13 anos, 14, talvez um pouco mais. Eu fui de cameraman, cinegrafista. Ah, tá. Cinegrafista. Mas só para entender o contexto, você já tinha abandonado a carreira? Já tinha largado a carreira de futebol. Eu larguei cedo a carreira. Foi joelho? Larguei cedo a carreira com 16 anos, já abandonei a carreira de futebol. Foi joelho? Os dois, joelho e falta de empresário também, principalmente. Mas ali, àquela altura, qual é o principal ponto? O Pikachu, ele sempre foi um cara de grupo. Ele sempre foi um cara extremamente comprometido. O Pikachu começou aquela Copa São Paulo, e porque isso foi muito marcante, porque era muito claro que o Pikachu ele tinha mais potencial do que você lembra do Gleicinho, lateral direito? Lembro. Só que àquela altura, cabelo de boneca o Gleicinho velha já estava e tudo, e começou como titular o primeiro jogo. No segundo jogo, o Pikachu entra, faz gol contra o Palmeiras, assume, joga o terceiro, mas mesmo assim, cara, ele sempre se dedicando nos treinos, sempre foi extremamente aplicado, extremamente voluntarioso, e no Paysandu isso também ficou muito claro, né? Então, assim, o comportamento do Pikachu, ele sempre foi um cara aplicado, dedicado, atleta, de grupo. Então, assim, não vejo qualquer tipo de problema em relação à idade, em relação à característica, comportamento, muito pelo contrário. Então é como o Michel falou, qualquer tipo de coisa que seja levantada para essa questão de vai dar certo ou não, é muito também por ser daqui. Porque um cara com o rendimento do Pikachu, com a carreira do Pikachu e com a bola que tem o Pikachu, em qualquer outra situação, seria analisado como uma grande contratação. É isso mesmo. E o Vargas, eu vi uma matéria, acho que foi do um jornalista chamado Konama, que tem uma página. Ele falava que o Vargas, né, atacante Vargas, o chileno, foi oferecido ao Remo. Ele que está no Audax italiano. Você que era o Vargas do Eduardo Paysandu. Vargas, né? Que ele teria sido oferecido ao Remo. Agora é aquela questão, se a gente for levantar a bola de todo mundo que é oferecido ou que faz sondagem, vão ser 20, 30 por dia. Então, além do oferecimento e da sondagem, a gente espera algo mais, né? Pra galera que diz assim, não acerta uma, vai nessa. O que eu posso garantir pro torcedor... Pode não ter o fechamento. E é absolutamente normal. De 10 que se falam, de repente 8 podem não fechar. Isso acontece. Você está negociando, não deu certo, o atleta não aceitou suas condições, o Remo, ou o clube ou o atleta não entraram em um acordo, perfeito, e você vai para uma próxima página. Assim como você teve, por exemplo, agora a situação do Ítalo Carvalho no Paysandu. Paysandu teve interesse, fez proposta, recusado, foi noticiado. Significa que não era, que não tinha veracidade? Não, significa que não deu certo. A situação do Carlinhos, por exemplo, quando foi ventilado. Agora a situação do Pikachu. Pode ser, eventualmente, que o Pikachu aceite a proposta da Turquia. Isso não vai significar que não tenha havido a negociação com o Remo. Isso é absolutamente normal. Eu particularmente só não gosto quando existe a sondagem que a proposta não está na mesa e que é divulgado. Aí eu já não acho legal. Porque assim, senão fica muito vago. Eu sonhei com o Arrascaeta. Como você tá... Eu que nem... Você imagina o Remo analisa 30 jogadores por dia. Pois é, aí fica muito vago. Eu sonhei com a Bruna Marquezine. Eu vou mandar um direct pra ela. Eu sondei ela. Aí não entendeu? Não, ela mandou mensagem, mas eu não respondi. Agora, quando tem a proposta, né, que é o caso do Iago, Pikachu.
Eu chamo mais de Iago, mas é o Pikachu, né? Enfim. Quando tem a proposta, aí eu acho que vale sim falar, entendeu? Claro. Quando a proposta está na mesa, quando o jogador conversa de fato, negocia a base salarial... Isso é notícia de fato. Isso é notícia. Aí eu acho que vale... Aí entra o que você falou. Se vai fechar ou não, são outros 500. Mas que está existindo a conversa e que a negociação fluiu, isso é um fato, né? Mas continuo afirmando. O meu achismo é que o Iago vai jogar aqui. E ó, só um detalhe, tá? Tem aqui o Paulo Balesteiro, diz assim, ó. Bom dia, o Paulo Henrique Ganso me falou que vai ficar no Fluminense. Independente do Ganso, só para confirmar a informação que o Michel trouxe agora há pouco aqui. O representante do Ganso também representa outros atletas. Então, assim, é importante que se veja se esta reunião foi tratado, claro, só o nome do Ganso, ou se outro atleta, que também é representado por este empresário que estava na reunião, ele também estava na fita. 11 da manhã, mais 4 minutos, daqui a pouco vamos falar do Paysandu. A galera que tá ligada aqui do chat, Anderson Real, Ganso vir pro Remo, ele vem para encerrar a carreira dele aqui no Pará. Fábio Leão, Pikachu não vai dar certo no Remo, qualquer vídeo ou imagem dele com o torcedor do Paysandu vai criar rejeição perante a torcida do Paysandu. Eu acho que a grande questão é essa ressonância, né? Eu acho que a grande questão também, além de ser daqui, é esse fato da identificação que o Pikachu tem com a torcida do Paysandu. Do lado da torcida do Remo, acho que vai ficar meio que uma divisão, né? Uma galera vai ficar com o pé atrás, outra não. Mas do lado do Paysandu, certamente o torcedor do Paysandu vai... E para mim a torcida do Remo não tem que entrar nessa barca, porque é óbvio que a torcida do Paysandu vai tentar diminuir a contratação o máximo possível. Sim. Porque não quer ver o seu ídolo, seu jogador ali, tem gente que acha que o Pikachu é um ídolo, tem gente que não acha, enfim. Mas não quer ver um jogador que representou tanto um clube vestir a camisa do maior rival nessa situação, né? Série A, Série C. Porque ficou muito marcado, Michel, aquela entrevista que ele deu pro Bolívia, há pelo menos uns 10 anos atrás. Ele perguntou, um time que você não jogaria. Ele falou Remo. Mas depois, ele deu uma entrevista pro pessoal do futebol zoeiro, anos depois, né? Já consolidado agora, no Fortaleza e tudo mais, falando que Remo e Paysandu tem que se unir, pensar né? em se unir, fazer como fizeram o Fortaleza e Ceará, que a rivalidade tem que ficar só no campo, e que ele é um profissional, cara. E que ele é um profissional da bola. E abriu aí a possibilidade dele, quem sabe, jogar no Remo, né? E isso pode se confirmar agora. E eu torço pra que venha. Cara, porque quanto mais barulho a Sim. gente fizer aqui no Futebol Paraense, quanto mais histórias interessantes a gente tiver aqui, mais audiência vem e mais gente vai se interessar pelo que tá acontecendo aqui. Eu quero mais é que venha mesmo. Cara, sobre essa questão do Iago ter falado, pra mim também muito de boa, cara. Eu sei que o torcedor ele pensa diferente por vezes, mas quem nunca falou uma besteira? Quem nunca falou algo e depois se arrependeu sem pensar? Eu acho que então, nem é besteira, Michel. Eu acho que nem é mas besteira. assim, não, é besteira porque jogador de futebol não pode falar isso. Eu tenho certeza que o Iago de hoje Não falaria. não falaria. Pois é, porque entendeu? o Iago de 23 anos não é o mesmo Iago dos 33. Então, assim, a mente do jovem é diferente. Então, assim, para mim é absolutamente natural. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Acho que a torcida do Remo não tem que se escorar nisso. Acho que a torcida do Remo tem que se escorar que tá vindo um cara abraçar nosso projeto e esse cara vai nos representar em campo. Eu tenho certeza, aí não é achismo, é certeza absoluta. O Iago vai ser o cara que mais vai abraçar esse projeto do Remo se ele topar vir pro Remo em 2026. Por tudo que ele representa no futebol paraense, por toda a história que ele tem, ele não vai querer jogar o nome dele no lixo. Ele só vem se ele tiver a certeza que ele pode entregar algo pro Remo, porque ele sabe que vai ser cobrado por isso. Então, pra mim... Após a saída do Kaique Almeida, Remo vai em busca, né, e tem essa informação também do Lucas Jossafa, que o Remo fez sondagem e tem interesse no empréstimo do atleta. Seria uma boa pra você o Thalisson? Seria uma boa. Eu tentei até contato com o empresário dele, mas eu não obtive a resposta ainda. Eu mandei agora de manhã. Mas seria uma boa contratação. O Thales é muito bom jogador. Uma margem para evolução muito grande, um cara jovem, né? Na ausência
Não sei se o Kaique vai ter possibilidade de ficar. Qual o Kaique? O Kaique Almeida. Não, o Kaique Almeida fechou com o Mirassol. Já fechou com o Mirassol, né? Então, na ausência do Kaique. Utilizou ele numa negociação. Na ausência do Kaique, acredito que é uma excelente opção, né, para você estar ali compondo o elenco e, de repente, ele já mostrou que tem qualidade de chegar no time titular. Acho que representa bem. Acho que é um bom nome. Eu também acho um bom nome, cara. Eu reafirmo aqui um zagueiro que tem altura, tem velocidade, é jovem, tem técnica, e eu não entendo como o Coritiba não usa o cara. De verdade. Acredito que talvez por ele ter participado da campanha do rebaixamento do Paysandu, né, apesar de ser um dos caras que se salvaram, inclusive, nesse rebaixamento do Paysandu no período que ele teve, ele não seja bem visto lá no Coxa, né? Mas é um zagueiro que tem muito potencial para crescer e para se desenvolver, e ele num time um pouco mais acertado e na característica que gosta de jogar o Osório, de sair jogando ali com o zagueiro, se ele gosta de zagueiro com técnica, o Thalisson cabe nesse time aí, quem sabe até para ser titular, cara. Agora, é interessante, né? Porque as informações do mercado nacional, elas vão chegando. Porque não tem jeito, você procurou um cara do interior do Rio de Janeiro, mas você tem o staff do cara, o staff conhece alguém, e as informações elas vão chegando, não tem jeito. Agora, existe um mercado que certamente o Remo está atuando fortemente, que é o mercado sul-americano, e esse aí as informações elas ou não chegam, ou chegam de uma forma bem escassa, né? Justamente porque o staff do cara que está jogando na Colômbia, o staff do cara que está jogando no Equador, é mais difícil de ter informações. Então, eu acho que essas aí vão ser as surpresas, esse mercado sul-americano que o Remo está explorando. Com certeza. O nosso amigo Felipe Saraiva tá mandando aqui as últimas 3 temporadas. Ele mandou aqui também. Mandou? Leia aí, João. Olha só, em 2023... O Saraiva deve estar delirando com essa informação. Tá feliz. 74 jogos, 74 jogos, cara, em 2023. É um volume de jogo incrível. 13 gols e 9 assistências. Em 2024, 65 jogos, 13 gols, 7 assistências. Em 2025, 53 jogos, 6 gols e 3 assistências. Quase 200 jogos em 3 anos. E não só e ele ainda jogos, é muita coisa, mas o nível desses jogos. É isso. Competições internacionais. Você entendeu? Então, acho que, como eu falei há pouco, qualquer outro jogador que vem com essa credencial ia ser tratado como uma grande contratação. E assim, eu acho que você tocou no ponto. A gente Toquei? Acho que tocou num ponto interessante. A gente, às vezes, pesa muito a mão com o nosso jogador daqui, cara. E os caras gostam. Eu sempre digo para jogador daqui, os novos, né? Que eles não precisam estar aqui, que eles precisam sair o mais rápido possível. Porque você acaba perdendo talentos e, por vezes, a gente tem mais paciência com os de fora do que os nossos aqui, quando era para ser o contrário. E aí, quando você tem um jogador do tamanho do Iago, que faz 200 jogos nos últimos 3 anos, com essa quantidade de gols e assistências aí que ele tem, provando, como disse o Felipe, que não é chinelinho, pô, você fica questionando. Enfim, eu particularmente não consigo entender. Deixa eu mandar um grande abraço, acho que é seu amigo também, Osmar Júnior. Ah, grande Osmar Júnior, Osmar Júnior. Osmar Júnior, eu transformei a carreira futebolística dele, Foi, você né? sabe da história, né? Ele era centroavante, estava mal, desandando, ninguém queria. Aí no Caçazum, lá com o Ney Carioca, eu peguei, não antes na verdade, acho que nem pensinho, eu cheguei, Osmar, vem cá. Botei o Osmar de zagueiro. E a partir daí mudou a carreira do Osmar, hoje é um dos grandes zagueiros de futebol pelado. Muito parecido com aquilo que o Luxemburgo fez com o Sérgio Ramos. Sim. Eu fiz com o Osmar Júnior. Encontrei ele no shopping ontem com a patroa, a gente se deu um abraço, ele queria saber do presente dele, falei que tava lá no saco do Papai Noel, foi ir lá buscar. Mas enfim, grande abraço, mano, tamo junto. Essas foram as principais informações do momento, mas a qualquer instante mais novidades podem surgir. Se você quer estar sempre um passo à frente e acompanhar tudo sobre o Leão Azul em primeira mão, já sabe onde encontrar as melhores atualizações. Agora, te desafio a assistir o próximo vídeo e continuar por dentro de tudo o que está acontecendo.